11 anos. 239 vidas. Um dos maiores enigmas da aviação moderna. Na madrugada de 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines decolou de Kuala Lumpur rumo a Pequim em uma rota que deveria ser absolutamente rotineira. Horas depois, esse avião desapareceu sem deixar rastros, desafiando radares, satélites e a lógica da tecnologia do século XXI. E é aqui que começa uma história de silêncio, polêmicas e suspeitas. Uma investigação que consumiu bilhões, envolveu dezenas de países e se tornou a maior operação de busca da história da aviação. Mas, ao contrário do que muitos acreditam, esse mistério não permaneceu imóvel. Novas tecnologias, teorias perturbadoras e pistas ocultas começaram a emergir, redesenhando o destino daquele voo perdido. Hoje, parte da verdade pode estar mais perto do que nunca. Mas será que o mundo está pronto para ouvi-la? O caso do MH370 não é apenas uma tragédia aérea. Ele expõe falhas globais em segurança, intrigas diplomáticas, suspeitas sobre intenções humanas e até sobre o alcance real da tecnologia de vigilância. Por trás das manchetes, há bastidores que nunca receberam a devida atenção e detalhes técnicos que mudaram o rumo da busca. Este é um mergulho profundo nesse mistério, onde cada nova camada revela perguntas ainda mais inquietantes. Naquela noite, pouco depois da decolagem, a última mensagem registrada pela torre de controle foi simples: Good night, Malaysian 370. 2 minutos depois, o transponder da aeronave foi desligado. O Boeing 777, até então visível em todos os radares civis, desapareceu como se tivesse sido apagado do mapa. A princípio, controladores acreditaram que se tratava de uma falha técnica, mas as horas seguintes revelaram algo bem diferente. Radares militares captaram o avião mudando de rota de forma brusca, fazendo um desvio completo em direção ao oeste, atravessando a península da Malásia em silêncio absoluto. Sem pedido de socorro. Sem nenhum alerta de emergência. A aeronave continuou voando por mais de 6 horas, atravessando o espaço aéreo de diferentes regiões, até desaparecer de vez sobre o remoto Oceano Índico. Foi o início de uma busca que envolveria mais de 26 países, 4,5 milhões de quilômetros quadrados de área vasculhada e um gasto superior a 150 milhões de dólares. Tudo para encontrar um avião que, simplesmente, parecia ter sido engolido pelo mar. Mas por que foi tão difícil localizar uma aeronave desse porte em plena era digital? Essa pergunta não saiu da cabeça de especialistas, autoridades e das famílias das vítimas. O Oceano Índico é uma das regiões mais hostis e inexploradas do planeta. Correntes violentas, profundidades abissais e relevos montanhosos debaixo d'água transformaram a investigação em um desafio quase impossível. Navios equipados com sonares arrastaram quilômetros de cabos pelo fundo do mar. Aviões militares lançaram boias de escuta na superfície. Satélites reposicionaram seus sensores em busca de sinais. Cidadãos do mundo inteiro vasculharam imagens de satélite em plataformas colaborativas, tentando identificar qualquer ponto suspeito. O resultado? Nada. Durante anos, a busca mais cara e tecnológica da história da aviação não trouxe respostas. Nenhum corpo. Nenhum destroço relevante. Apenas silêncio. Foi somente em 2015, mais de um ano após o desaparecimento, que um pedaço de asa, um flaperon, foi encontrado em uma praia da Ilha Reunião, no Oceano Índico. Esse fragmento confirmou o que muitos já temiam: o avião havia terminado sua trajetória no mar. Mas a descoberta trouxe mais dúvidas do que certezas. Como aquela peça chegou até ali? Quanto tempo havia flutuado? E se ela viajou milhares de quilômetros, onde estaria o restante da fuselagem? Nos anos seguintes, outros fragmentos começaram a aparecer em locais distantes como Madagascar, Tanzânia e Moçambique. Esses achados serviram como pistas para modelagens complexas de correntes marítimas, ajudando especialistas a calcular a provável área do impacto. Porém, mesmo com essa nova base de dados, o oceano continuava guardando seu segredo. E é nesse ponto que a narrativa ganha contornos ainda mais intrigantes. A busca por respostas deixou de ser apenas um esforço governamental e passou a ser impulsionada por empresas privadas e pesquisadores independentes. A Ocean Infinity, uma companhia de tecnologia subaquática sediada no Texas, assumiu o risco que governos já não estavam dispostos a carregar. A empresa apresentou uma frota inédita de veículos autônomos capazes de explorar profundidades superiores a 6.000 metros, mergulhando em territórios onde nenhum mergulhador ou submarino tripulado poderia chegar. Essas máquinas, equipadas com sonares de alta precisão e inteligência artificial, não dependiam de cabos nem de comandos humanos constantes.
Elas operavam em silêncio absoluto, varrendo o fundo do mar em busca de qualquer forma ou anomalia que pudesse indicar destroços. O desafio, no entanto, não era apenas tecnológico. Era também psicológico. Após tantos fracassos, a credibilidade da busca estava em xeque. Havia quem acreditasse que o avião jamais seria encontrado. Havia quem defendesse que toda a verdade já estava escondida em arquivos confidenciais de governos e que a busca era apenas uma encenação. Enquanto isso, as famílias das vítimas seguiam em uma espera interminável. Para elas, cada nova promessa tecnológica era uma fagulha de esperança, seguida muitas vezes de decepção. O tempo passava, e com ele crescia a desconfiança de que talvez o mistério nunca fosse resolvido. Ainda assim, uma nova virada estava por vir. Uma que não surgiria do fundo do oceano, mas dos céus. Não através de sonares ou drones submersos, mas por meio de um sistema inesperado de sinais de rádio, operado originalmente por amadores. Foi essa reviravolta que colocaria novamente o MH370 no centro das atenções globais. Enquanto governos se retiravam das buscas, esgotados por anos de tentativas frustradas, um novo ator inesperado começava a entrar em cena: uma rede global de radioamadores, cientistas independentes e entusiastas da aviação. Eles acreditavam que o mistério não estava apenas escondido nas profundezas do oceano, mas também gravado em sinais invisíveis que circulavam o planeta na noite do desaparecimento. Esse grupo começou a explorar um sistema conhecido como WSPR, sigla para Viac Signal Propagation Reporter. Em termos simples, é uma rede mundial de rádios que monitoram transmissões fracas, quase fantasmas, atravessando a atmosfera. Esse sistema, originalmente criado por obibistas para estudar a propagação de ondas de rádio, grava dados continuamente e de forma descentralizada. E foi aí que surgiu uma hipótese ousada. E se o MH370 tivesse deixado rastros sutis nesses sinais durante seu voo fantasma? Afinal, qualquer objeto metálico de grande porte, como um Boeing 777, pode interferir na propagação das ondas de rádio, alterando seus padrões. Se essa interferência tivesse sido registrada naquela madrugada, então, teoricamente, seria possível reconstituir partes da rota do avião. Essa teoria parecia improvável demais no início. Mas quando os primeiros cientistas começaram a analisar os dados, algo perturbador veio à tona. Os registros mostravam anomalias compatíveis com a trajetória que o MH370 teria seguido após desligar seu transponder. Em outras palavras, sinais invisíveis estavam contando uma história que ninguém tinha percebido até então. Esses dados do WSPR começaram a ser cruzados com informações oficiais já conhecidas: os últimos pontos captados por satélites da Inmarsa, as modelagens oceânicas baseadas nos destroços encontrados e até os registros de radares militares. O resultado foi surpreendente: uma nova rota, mais detalhada, que apontava para uma região específica do Oceano Índico, jamais explorada por buscas anteriores. De repente, o impossível parecia ganhar forma. A tecnologia que antes era vista apenas como um passatempo de radioamadores se transformava em uma ferramenta científica de alto nível, capaz de indicar o caminho que a investigação oficial havia ignorado. Mas se essa descoberta reacendia a esperança, também levantava perguntas ainda mais incômodas. Por que, afinal, os governos não exploraram essa área antes? Teria sido descuido, falta de recursos, ou quem sabe, interesse em manter certas informações ocultas? Afinal, documentos revelaram que diversos países da região possuíam radares militares capazes de rastrear a aeronave, mas nunca divulgaram seus dados completos. O que havia nesses arquivos secretos? O caso do MH370 deixou de ser apenas um mistério técnico e passou a tocar em áreas sensíveis da diplomacia internacional. Havia rumores de que a rota desviada teria passado por corredores aéreos monitorados por potências militares, e que a revelação desses dados poderia comprometer sistemas de defesa nacional. Se isso fosse verdade, a busca pelo avião estaria presa não apenas ao oceano, mas também a um labirinto de segredos geopolíticos. Enquanto essa batalha de versões se desenrolava, o mundo acompanhava perplexo. E no meio desse cenário, a Ocean Infinity voltou ao centro das atenções. A empresa anunciou que, com base nas novas evidências do WSPR, estava preparada para lançar uma nova busca, desta vez direcionada à região indicada pelos sinais de rádio. Diferente das missões anteriores, essa operação seria ainda mais ousada. Veículos autônomos de última geração, programados para trabalhar em equipe, vasculhando quilômetros de fundo oceânico por dia. Essa notícia caiu como uma bomba entre as famílias das vítimas. Pela primeira vez em anos, parecia haver uma esperança concreta de finalmente encerrar a dor da espera.
Muitos acreditavam que, se essa busca fosse bem-sucedida, não apenas os destroços seriam encontrados, mas também as respostas para a pergunta mais perturbadora: o que realmente aconteceu naquela madrugada? E aqui surgem as teorias. Há quem defenda que o desaparecimento foi resultado de uma falha técnica catastrófica, um incêndio ou despressurização que deixou a tripulação incapacitada. Outros acreditam que foi um ato deliberado, talvez do próprio comandante da aeronave, que teria planejado um voo suicida. Mas as versões mais obscuras apontam para cenários ainda mais dramáticos: sequestro, intervenção militar ou até mesmo encobrimento governamental. Cada teoria encontra apoio em diferentes fragmentos de informação. O desligamento do transponder, por exemplo, não condiz com uma falha acidental. A mudança de rota, precisa e calculada, parece indicar uma ação intencional. O silêncio do cockpit, após a última saudação ao controle aéreo, permanece um mistério absoluto. E então surge a grande questão: se de fato existiram sinais captados pelo WSPR que reconstituem a rota do avião, por que eles não foram analisados antes? Ou pior, será que eles foram, mas os resultados não foram divulgados? O peso dessas perguntas transformou o MH370 não apenas em um mistério aéreo, mas em um símbolo global de desconfiança. Um caso em que ciência, tecnologia e emoção se entrelaçam em busca de respostas que parecem estar sempre a um passo de distância. E é nesse ponto que o enredo atinge seu momento mais tenso. Porque, com os novos dados, uma operação concreta está prestes a começar. Uma operação que pode, finalmente, colocar fim a uma década de especulações. Mas será que o oceano realmente revelará seus segredos? Ou será que, mais uma vez, o MH370 continuará a desafiar todos que ousam tentar decifrar seu enigma? O Oceano Índico é, em muitos aspectos, o guardião perfeito de segredos. Profundo, vasto, imprevisível. Durante anos, ele engoliu não apenas o MH370, mas também a esperança de milhares de pessoas que aguardavam por respostas. No entanto, agora, a promessa de uma busca renovada reacende uma pergunta inevitável: estamos realmente à beira de uma revelação histórica? A Ocean Infinity anunciou que sua nova missão não será apenas mais uma tentativa. Ela representa a junção de duas forças que, até então, jamais haviam sido combinadas: a tecnologia de varredura oceânica de ponta e os registros invisíveis do WSPR, capazes de rastrear o que parecia impossível. Esses veículos submersíveis autônomos são projetados para trabalhar em rede, varrendo áreas gigantescas do fundo do mar com precisão quase cirúrgica. Diferente das missões passadas, desta vez eles têm um alvo muito mais específico: uma região delimitada por uma trilha de sinais que, se correta, pode levá-los direto ao coração do mistério. Se esse plano se confirmar, não estaremos apenas diante da possível localização dos destroços, mas também de algo muito maior: a oportunidade de compreender cada segundo daquela madrugada. As caixas pretas, se forem encontradas em boas condições, podem revelar o diálogo final dentro da cabine, os sistemas que falharam, ou que foram desligados, e a rota real percorrida pelo avião. Um tesouro de informações capaz de encerrar uma década de dúvidas, especulações e teorias. Mas o impacto não para aí. O que será que essas gravações podem mostrar? E se revelarem que houve uma falha estrutural inesperada, de um modelo de aeronave ainda em operação no mundo inteiro, isso poderia redefinir protocolos de segurança da aviação civil global. E se, ao contrário, revelarem que o desaparecimento foi um ato humano, deliberado, como o mundo reagiria diante de uma tragédia planejada e executada a sangue frio? E ainda ao cenário mais perturbador: se os dados confirmarem que autoridades possuíam informações que nunca vieram a público. Nesse caso, não estaríamos falando apenas de um acidente aéreo, mas de um encobrimento de proporções globais. Essa é a dimensão do mistério do MH370. Não se trata apenas de um avião desaparecido, mas de um quebra-cabeça que envolve ciência, política, tecnologia e a própria confiança da sociedade em suas instituições. E o mais inquietante é que cada nova descoberta parece apenas levantar perguntas ainda mais complexas. Por que tantos países resistem a divulgar seus registros de radar? O que realmente foi visto nos céus do Sudeste Asiático naquela madrugada? E até que ponto os interesses geopolíticos moldaram o rumo das buscas? Enquanto essas questões permanecem sem resposta, as famílias das vítimas continuam vivendo um luto suspenso. Para elas, mais do que qualquer teoria, o que importa é a possibilidade de um encerramento, de finalmente saber onde seus entes queridos descansam. E é por isso que cada nova missão, cada avanço tecnológico, carrega também uma carga emocional gigantesca.
Não estamos apenas diante de uma investigação científica, mas de uma busca humana, marcada por dor, esperança e resistência. Agora, o mundo observa com expectativa. Se a Ocean Infinity realmente encontrar o MH370, não será apenas o fim de uma das maiores buscas da história. Será também o início de uma nova fase, em que a verdade, por mais dura que seja, finalmente virá à tona. E se isso acontecer, será impossível não refletir sobre tudo o que esse caso nos ensinou. Como a tecnologia pode ser usada de formas inesperadas, como o silêncio das autoridades pode ser tão eloquente quanto qualquer evidência, e como o oceano continua sendo um espelho das nossas próprias limitações. Mas até que os destroços sejam encontrados, uma última pergunta permanece pairando no ar, como uma sombra impossível de dissipar. Será que a verdade sobre o MH370 está realmente prestes a ser revelada? Ou o oceano continuará guardando esse segredo por mais uma década?